Olá, amigos do Living Lab! Olá, amigas do Living Lab! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edson Mackenzie, empreendedor, investidor de startups. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho com vocês meus conhecimentos sobre baby steps para que vocês possam levantar grana sem cair pelo caminho. É muito legal estar sempre conversando com o Living Lab, é muito legal estar presente com vocês e eu agradeço mais uma vez essa super oportunidade de estar aqui, de estar junto com vocês, compartilhando o máximo que a gente pode. É muito bacana que a gente comece a nossa conversa entendendo algumas premissas básicas sobre levantar dinheiro, né? Sobre Funding Raising Essential. Para começar, muito dos termos que a gente vai utilizar aqui são termos em inglês, são termos que eles precisam estar presentes no dia a dia de vocês. Não só por conta de ser um linguajar do mercado, vocês precisam se acostumar com esses temas e com esses termos. Saber do que a gente está falando vai ajudar muito você na hora de tomar melhores decisões e também vai ajudar você na hora de conversar com outros empreendedores e outros investidores. Então, a gente vai falar hoje premissas básicas, né? Termos básicos para que você possa fazer um fundraising ou captar dinheiro para o seu negócio. Como vocês podem levantar grana sem cair pelo caminho. Para começar, eu gosto de falar muito essa frase do Amor e Pinho, que é: investimento não é a solução para o seu desconforto de empreender. Muitas pessoas acreditam que eu tive uma ideia muito legal, quero começar a empreender e aí por conta disso elas querem um investidor. Basicamente não é assim que as coisas funcionam. Se você tem vontade de empreender, se você tem uma ideia legal, você precisa empreender independente do investimento. Você precisa empreender, fazer a sua operação girar, independente de você conquistar ou não investimento. Você precisa construir um negócio. E construir um negócio significa entender qual é esse propósito desse negócio, entender qual é a dor que ela soluciona e, principalmente, quais são os públicos-alvos, quem são os seus clientes que estão em busca desse negócio. Ou um termo que a gente usa muito em startups, o TAM. TAM não significa tamanho, significa Total Addressable Market, ou mercado total endereçável. Qual que é o volume total de clientes que podem estar interessados ou que podem ser impactados pelo seu negócio? A primeira fase que a gente precisa entender é qual que é o estágio do seu negócio, porque é isso que passa na cabeça do investidor. Quando a gente conversa com o investidor, a gente precisa entender qual que é a tese desse investidor. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas agora, principalmente, a gente precisa entender qual que é o estágio do nosso negócio, qual que é o estágio que nós estamos. O Sebrae define desenvolvimento de negócios em 4 estágios específicos: curiosidade, ideação, operação e tração. Né? A curiosidade é quando a ideia está na nossa cabeça, a gente tem uma vontade muito grande de fazer com que ela opere, de que ela aconteça, só que a gente ainda não começou a fazer isso, a gente ainda não começou a fazer com que essa operação se desenvolva. A ideação é quando a gente já começou a dar os primeiros passos, a gente já fez uma lista de validação, a gente já conversou com alguns potenciais clientes, a gente já está se relacionando com algumas pessoas que podem se interessar pelo nosso produto diretamente. Isso é ideação. Então você está pegando ações, aplicando sobre as suas ideias. Então tudo aquilo que era só na curiosidade, só no campo das ideias, só dentro da sua cabeça, ela fica para trás e você começa a fazer com que essa ideia aconteça de verdade. Os 2 próximos estágios são estágios para que eu acredito profundamente que esteja no melhor lugar para que você possa captar investimento. Por qual motivo? Porque você vai entrar na operação. O que é a operação? É quando você pegou aquelas suas ideias, aquelas ações sobre as suas ideias, começou a colocá-las para funcionar e elas passaram a dar algum resultado, seja ele R$1 que seja ele R$10. O que isso é resultado. Então, quando você começa a operar e essa operação começa a gerar algum resultado, aí sim você tem uma operação. Por que a gente fala operação? Você já conseguiu fazer com que ela comece a funcionar, que ela comece a dar algum resultado, e esse resultado a gente começa a entender quanto tempo você gerou, o que você fez, quais foram as atitudes que você tomou, quais foram as atividades que você executou para começar a chegar naquele ponto de faturamento. Então isso é uma operação. Muitas pessoas querem buscar captação quando elas ainda estão na fase da curiosidade,
ou quando elas ainda estão na fase da ideação. Isso não é legal. Atrapalha muito porque simplesmente a gente acaba captando, dedicando tempo, então tomando tempo de outras pessoas que elas muitas vezes podem até não ter esse tempo. Então a gente precisa entender que a gente precisa começar a pensar em captar investimento quando a gente já está numa operação ou quando a gente está numa tração. Qual que é a diferença da operação e da tração? Na operação você ainda está muito manual, você está ainda validando, você está no momento operacional ou pré-operacional. Então você ainda está entendendo qual que é o círculo virtuoso de valor do seu negócio. Se você já entendeu qual que é o círculo virtuoso de valor do seu negócio e você ainda está ainda numa espécie de manual, né? Você ainda está no handmade, você ainda está fazendo com as suas próprias mãos. Na atração, você já tem funcionários, você já tem processos delimitados, você já sabe o que você faz, como você faz, por que você faz, quanto que você investe, quanto que retorna. Então isso já é uma empresa em tração. Existem outros estágios depois desse, mas não vem ao caso aqui agora. O que é mais importante que a gente entenda é que se você está na curiosidade, quer dizer, as ideias só na sua cabeça, se você está na ideação, as ideias já começaram a operar, se você está numa operação, que já começou a faturar alguma coisa, ou numa tração, onde você já entende como fatura e o teu processo agora é otimizar para que você fature cada vez mais. Essa história de que a gente encontra um investidor no elevador e sai falando com ele, isso está um pouco furado, porque o ideal é que você encontrou um investidor, faça perguntas, entenda em que ele investe, quais os tipos de negócio ele já ajudou, quais são os principais pontos diferencial que ele entende que para ele sejam importantes em uma operação. Por que eu digo isso para você? Se você encontrar um investidor, essa é uma palavra muito genérica. Ele é investidor de bolsa? Ele é investidor de negócios tradicionais? Ele é investidor do agronegócio? Ele é investidor de startups? Cada um desses perfis tem um modelo diferente de operação, tem uma forma diferente de trabalhar. Então entender qual que é a tese do seu investidor vai te ajudar com muito mais profundidade a tomar decisões mais acertadas, entender o que ele está buscando e como que você consegue entregar para ele o que há de melhor. O investidor de startup, ele entende que investimentos significam um equilíbrio entre risco e lucratividade. Quanto menor o risco, menor a lucratividade. Quanto maior o risco, maior é a lucratividade. Quando uma pessoa se torna um investidor de startup, significa que ela já passou por diversas outras fases de investimento, ela já conhece todo o mercado, toda a operação, se paga imposto de renda, se não paga imposto de renda, quais são os tipos de contrato, quais são os modelos, e ela entra num ponto bem importante, que é, ela está agora buscando mais risco, única e exclusivamente para buscar mais lucratividade. Se você chegar para um investidor de startup e oferecer para ele 50% de ganho, 100% de ganho, ele não vai aceitar. Não é isso que ele está buscando. Ele está buscando 2, 3, 5, 10 vezes múltiplos do que ele colocou de dinheiro no seu negócio. Pode parecer estranho você estar ouvindo isso, mas é porque o investimento em startup ele sabe que pode se perder tudo, a gente já vai detalhar um pouco mais com números para vocês. Mas é importante que você tenha claro na sua mente que essa é a proposta que o investidor está olhando. Então ele olha para o negócio, ele não é avesso a risco. Ele sabe que o risco é importante, principalmente porque quanto maior o risco, maior é a sua própria lucratividade. Quando a gente fala isso, é porque o investidor sabe que não é fácil ter sucesso nos investimentos. Ele sabe que quanto mais ele pesquisa, quanto mais ele se especializa no mercado, mais ele consegue tomar decisões mais acertadas. Eu digo isso para vocês porque se você tem um negócio, por exemplo, uma startup de games, e se você encontrou um investidor que é do agronegócio, é muito melhor que você converse com eles pedindo um conselho, uma orientação, fazer com que ele consiga entender qual que é o seu modelo de negócio, do que você sair já pedindo investimento. Por qual motivo? Porque não é a praia dele, não é uma área que ele goste. Mas se você abre o caminho e faz com que ele possa se relacionar com você e fazer com que ele se sinta confortável com isso, pode ser que ele conheça alguém e assim ele possa apresentar você para essa pessoa e assim a sua apresentação ser muito mais assertiva. Eu falo isso para vocês porque muitos empreendedores ainda se frustram ao captar investimento, basicamente porque estão pedindo dinheiro para a pessoa errada. Esse também é um outro termo que a gente tem que abolir do nosso vocabulário.
Se você está captando investimento, você não está buscando dinheiro ou pedindo dinheiro. Você está propondo um negócio. E esse negócio é tão importante que ele está levando um pedaço da sua vida. E o investidor sabe disso. Sabe por isso que ele faz um investimento na ordem de entender que para cada 9 investimentos ele sabe que só um deles vai dar certo. Os outros vão no máximo se pagar ou ele vai perder dinheiro. Se a gente fala, por exemplo, num fundo de investimento pequeno, um fundo que está começando, vamos falar aí da ordem dos 10 milhões de dólares. Esse investimento, para que ele possa começar a ter algum sucesso, ele precisa pegar esse dinheiro e dividir em 33 investimentos. Eu falo isso para vocês porque para que vocês possam ter noção do que o investidor profissional sério passa. Quando ele faz investimento em 33 negócios, significa que ele tem que lidar com 33 empresas como a sua. E assim, não é que ele vai encontrar um primeiro negócio, uma primeira conversa e sair investindo. Não é assim. Inclusive, essa técnica existe nos Estados Unidos, é chamada de spray and pray. Ele faz um spray do dinheiro dele e reza para que aquele investimento dê certo. Então não é esse tipo de coisa que a gente olha. O que a gente olha? Visão de futuro. A gente tenta entender aonde aquele negócio vai chegar. A gente tenta entender qual que é o modelo de negócio. E se a gente voltar lá no livrinho do Alexander Osterwalder, a gente entende que modelo de negócio descreve a lógica de entrega e captura de valor por parte de uma organização. Por isso que a gente tem que olhar com muito carinho essas operações e principalmente como que a gente está avaliando. Então, para que a gente, por exemplo, faça uma proporção de 1 para 10, para que a gente fale, por exemplo, para que a gente consiga investir em 30, 33 empresas, significa que a gente falou com 300, 350, 400 startups para poder chegar nesse número. Isso é muito importante que a gente tenha claro, até para que você possa entender um pouco por que muitas vezes o investidor é muito pragmático e muito direto na hora de fazer as perguntas dele, para que a gente possa entender também que o investidor ele é muito focado na hora de captar esse recurso. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta entendendo um pouco mais sobre o que o investidor está olhando no seu negócio.